Tá jurado pela torcida do Corinthians, do São Paulo, do Santos e do Palmeiras. É o caso do nosso Andreasa. Bom dia, Andreasa. Bom dia. Do Flamengo também. Do Flamengo também? Ih, rapaz. Ah, não, mas o Claro, Flamengo... Claro, eu vou exercer aqui, como sempre, o direito sagrado à impopularidade, né? É o terreno em que eu tenho transitado melhor. Mas a reflexão aqui, Megali, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Sheila, Carla. A minha preocupação aqui é em fazer uma reflexão sobre consequências, né? Os atos, por melhor bem intencionados que sejam, têm consequências. Então eu fiz aqui uma série de perguntas, a começar pela seguinte: quem se beneficia ou quem se beneficiará de um embate nas ruas cujo produto só pode ser o caos? Essa é a primeira pergunta que eu apresento aqui. Quem investe no caos? Quem investe no caos procura o caos. Se lhe oferecem o caos, caos ele terá. Quem não tem condições hoje, não tem condições objetivas, né, dado o vigor institucional, para dar um golpe, mas está em busca de um pretexto. Essas são as questões que eu apresento para tratar dos eventos de rua havidos ontem. Cada um faz o que quiser com a sua vida, né? Cada um faz o que quiser com o isolamento social, tá certo? É importante também falar sobre isso. A ideia é se valer de uma linguagem violenta, fisicamente expressa, em marcha, em ímpeto, em movimento para o conflito. A ideia é essa, uma linguagem violenta para enfrentar aqueles que monopolizam a gramática da guerra. Vai se investir na guerra para enfrentar o bolsonarismo? É isso? Ou não seria melhor reforçar as soluções institucionais? A ideia é ir para o confronto, para a briga de rua, para a rinha de galo, contra quem se alimenta do confronto, contra quem procura o confronto o tempo todo? É preciso perguntar qual é a agenda de quem foi para a rua ontem a favor da democracia. Porque a favor da democracia, devo dizer, todo mundo dirá que está. Ou não? Qual é a agenda? Ou é só reação, força pela força, dando vazão a ressentimentos e revanchismos? Temos de ter atenção com a linguagem violenta que se impõe entre nós. Eu sempre falo aqui de mentalidade autoritária. O espírito do tempo é esse. Qual é a agenda? Eu pergunto de novo. Alguém falou em impeachment? Alguém entre os manifestantes de ontem a favor da democracia, contra o fascismo, contra o governo Jair Bolsonaro, contra o bolsonarismo, falou em impeachment? Ou Augusto Aras, ofereça a denúncia contra o presidente. TSE, vamos caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Porque sem demanda institucional, sem que o movimento pressione a ação institucional, será revolução, será anarquia. E eu estarei fora. Ah, mas eram os democratas contra o fascismo. Esses democratas contra o fascismo, vamos lembrar, porque eu tenho memória, e também vou cobrar credibilidade, eram os mesmos que lá atrás, não faz muito tempo, chamavam Fernando Henrique Cardoso de fascista. Ou não eram? Democracia contra o fascismo. É lindo. Mas a quem esse discurso atrai na prática? A quem esse discurso conquista? Eu quero lembrar que foram esses mesmos democratas contra o fascismo que, nas ruas, agindo, disparando rojões, mataram o cinegrafista da Band, Santiago Andrade. Eu não me esqueço disso. Todos ali, nas ruas, de todos os lados, vão se dizer democratas, se dirão democratas. Eu sou democrata, eu estou aqui pela democracia. Aqueles enrolados em bandeira fascista, patriotas, vestidos de reacionários, pedindo intervenção militar, fechamento do Supremo, fechamento do Congresso Nacional, aqueles vão se dizer democratas. Se dizem democratas, lutando pela democracia. Ou não? Os que foram às ruas contra esses ontem, marchando numa blitz, homens vestidos de preto, marchando para o conflito, membros de torcidas organizadas com centenas de mortes, de crimes nas costas, com associações comprovadas com crime organizado, segundo a justiça brasileira. Esses também se dizem democratas. Mas eu volto ao ponto. Vamos brigar para ver quem é mais democrata, quem é mais virtuoso? É essa a agenda?
Eu vou repetir a pergunta aqui, qual é a agenda? A questão é, a blitz que aconteceu ontem, com aqueles sujeitos marchando de preto, em termos de percepção da sociedade, aquilo dialoga com quem? Aquilo costura o quê? Constrói o quê? Qual é a agenda? Eu vou repetir aqui, que não se pense nem por um segundo, em que tudo pode mudar, que o que se viu na Avenida Paulista ontem, mas não só na Paulista, enfraqueça Bolsonaro. É ao contrário, fortalece Jair Bolsonaro. Uma marcha, eu estou falando em termos de percepção da sociedade. A sociedade não somos nós. Uma marcha furiosa de homens de preto vestidos para a revolução em termos de reação e confronto. Bolsonaro agradece aquilo, estava andando a cavalo, reproduzindo Newton Cruz nos anos 80. É o que ele quer, é o que ele espera provocar. Mas, de novo, vou perguntar aqui, porque a pergunta é fundamental. Aquilo atrai a quem? A quem aquilo seduz, se não os que estão em busca de uma tribo? Vamos pensar no cidadão comum, que está de saco cheio das crises geradas pelo presidente Jair Bolsonaro. Aqueles movimentos de ontem na rua, aquilo atrai o cidadão ou faz ele lembrar de por que votou em Jair Bolsonaro? São questões que a gente tem que levantar aqui. Andreasa, nós temos que nos colocar no lugar da sociedade, Megali. Esse movimento de organizadas aí tem inspiração clara naqueles antifa norte-americanos, os antifascistas, que sob um discurso belo e justo de defender a democracia, já chegaram a pregar publicamente o assassinato de policiais. É tudo o que Bolsonaro precisa, tudo o que Bolsonaro deseja. Alguém do outro lado que pregue barbaridades violentas como essa para que ele se coloque como ele sim o defensor da democracia e das instituições. É um tiro no pé. Até porque é formado por policiais, por torcedores organizados, minha gente. Megali, eu quero entender se o movimento antifascista, anti-Jair Bolsonaro, pela democracia, quer atrair o cidadão comum, o que está de saco cheio das confusões de Jair Bolsonaro, ou se quer atrair somente militantes do PCB. Porque isso foi o que aconteceu ontem. Outra coisa importante, não interessa quem atacou primeiro, não importa como começou. Interessa que a disposição de todos era para o choque, importa que houve confusão. Essa era a intenção, esse é o desejo do bolsonarismo. O caos. Bolsonaro agradece. Esse é meu ponto aqui, esse é meu ponto sempre. Não estou aqui para agradar, esse é meu ponto. Atos têm consequências, beneficiam a quem? A quem aquilo de ontem beneficia? Ao discurso de quem? Vamos investir na linguagem da violência? Vamos beneficiar aqueles que têm os tanques. E não se iludam, tanque é ilusão. As Forças Armadas não estão com Jair Bolsonaro e não há disposição para a revolução. O apoio fardado de Jair Bolsonaro, armado, não está nas Forças Armadas, está em setores das polícias estaduais, como aqueles que se amotinaram no Ceará. Na hora que o bicho pega, no baile autoritário, é quem tem o guarda na esquina que vence essa parada. A solução é institucional. A gente não tem tempo de divergir, né, como dizem agora, mas só para lembrar da democracia corintiana, né, que foi um movimento político nos anos 80, reunindo jogadores e o próprio clube. Talvez por isso os torcedores se sintam na obrigação de fazer alguma coisa, de se levantar, de se colocar de alguma forma, porque não haveria, né, não houve até então algum outro ensejo e agora ele apareceu. Mas a forma importa. Não, a democracia corintiana estava defendendo o voto direto, a redemocratização do país, não estava na Paulista jogando pedra em policial. E o que as torcidas representavam e o que elas representam hoje mudou bastante. Exato. Né? Mas faz sentido a colocação histórica, né? Não, mas sem hoje dúvida. As torcidas são outra coisa. É muito bem lembrado pela Carla. Eu sou fã da democracia corintiana, estudo e leio tudo sobre a democracia corintiana, mas a democracia corintiana tinha uma agenda, tinha uma proposta, e era uma agenda positiva. Era pelas diretas já, era pela retomada da democracia. Nós estamos sob a democracia. Nós temos um presidente de que eventualmente não gostamos, mas nós estamos sob a democracia. Então, queremos tirar o presidente? Como se tira o presidente? Não há solução que não institucional. Se esses movimentos começarem a pegar a bandeira institucional, eu não vi ontem, impeachment, não vi. Se começarem a pegar saídas institucionais, terão muito mais apoio da sociedade.